Vai longe e aí, como você pontua, também é uma questão que não se trata de uma discussão só, né? Quase estrutural. Estava até lendo aqui agora da Andrea Sadi uma análise sobre esse tema, falando de interlocutores ali em torno do Pacheco, dizendo aqui que ele está falando em uma desarticulação completa do governo no Congresso, que acredita que, embora essa desarticulação não seja de má fé, se houver uma sistemática revisão de decisões do Congresso pelo Judiciário, o Executivo ganha, mas o Judiciário também perde muito. Queria uma análise sua aqui nessa linha, professor, para a gente trazer aí mais a raiz funda da discussão, porque nesse ponto aí da desoneração, como o Sakamoto estava pontuando, tem questões e razões, problemas dos dois lados, né? Como que a gente pode ver esse atrito nessa questão da desoneração, mas podendo aí se estender para outras e esse clima do governo como um todo com o Congresso? Olha, acho que a gente tem que pensar isso de duas perspectivas aí que são complementares. Uma é realmente o que querem esses atores políticos, né? O que querem os senadores, o que quer o Poder Executivo, e de outro lado, né? Qual é a estrutura institucional que nós temos para que esse jogo se desenrole. Vou começar pela segunda, na realidade. O que nós temos é um Congresso que foi se tornando cada vez mais poderoso, desde pelo menos o segundo mandato da presidente Dilma, né, 2015, quando você criou aquela situação das emendas impositivas individuais, né? A presidente perdeu ali capacidade, né, de barganha com o Congresso e o Congresso foi crescendo para cima da presidente. Até votaria um tiquinho mais, inclusive. Em 2013, nós tivemos uma discussão toda que se travou ainda no primeiro mandato da presidente Dilma sobre a questão dos vetos. Você tinha ali uma série de vetos represados e o que o Congresso começou a fazer a partir daquele momento foi decidir pautar esses vetos semanalmente, ou mensalmente, melhor dizendo, toda primeira terça-feira do mês você tem ali os vetos pautados para ir desanuviando, desobstruindo aquela imensa quantidade de vetos que não eram derrubados. Resultado, os presidentes que antes vetavam projetos de lei, eles nunca eram avaliados, esses vetos. E aí, ficava valendo a posição do presidente, foram perdendo espaço porque o Congresso resolveu se assenhorear desse tipo de coisa. Somado isso ao peso que o Congresso foi ganhando na questão orçamentária, você tem uma expansão do poder do Congresso perante o Executivo. A gente tem hoje um governo congressual, muito mais do que aquele presidencialismo de coalizão tradicional que nós estávamos acostumados. E isso se reflete nesse tipo de agenda que nós temos agora. E aí o Congresso vai conseguindo impor as suas vontades ao Executivo sem que ele tenha muitos instrumentos para ter uma contenção dessas vontades. E aí, como o Sakamoto acabou de apontar, vivendo no mundo que nós vivemos, né? Que inevitavelmente isso é assim, no mundo de escassez, em que os recursos não são completamente abundantes, em que se você faz uma escolha aqui, você tem que sacrificar uma outra coisa ali. O Congresso resolveu atender às demandas das suas bases de sustentação eleitoral, daqueles que financiam suas campanhas, daqueles aos quais têm interesses atrelados, aqueles que fazem lobby e têm maior capacidade de pressão, em sacrifício do equilíbrio das contas públicas. Ainda que fique aí trombeteando, o próprio senador Pacheco fez isso, que não, apoiaram o governo no ano passado, aprovaram o marco fiscal, aprovaram aí o fim de certas desonerações, por exemplo, para fundos, né, para offshores e tudo mais, e isso deu mais caixa para o governo, mas ao mesmo tempo vão se criando várias outras formas de vazar recursos, né? Despesas tributárias, que é o nome que a gente dá para esse tipo de coisa, em que você deixa de cobrar um tributo que deveria estar sendo cobrado, isso na prática é uma despesa, sem dizer como isso vai ser compensado. O governo foi, na realidade, tapando buracos de uma série de vazamentos em termos de arrecadação que você tinha, e para isso o Congresso realmente contribuiu. Só que o Congresso, logo na seguida, vai criando ali uma série de gastos públicos novos que não tem cobertura com base nessas novas receitas que ele criou, que estão sendo criadas, na verdade, ou na verdade são receitas que estão sendo restauradas, porque são receitas que foram perdidas em algum momento, para simplesmente você ter um pouco mais de equilíbrio das contas públicas. Mas o que está se fazendo agora é criar novas formas de gasto público para satisfazer certos interesses particularistas, desde esse de empresas que vão sendo bem aquinhoadas, seja de municípios que deixam de recolher para a Previdência, e a gente acabou de aprovar uma reforma previdenciária há pouco tempo atrás, porque você tem um problema sério de déficit previdenciário, então é um contrassenso, o mesmo Congresso que aprova uma reforma da Previdência, querer ficar desonerando o município, que não vai empregar mais porque tem que pagar Previdência para os seus funcionários a menos. A gente sabe que tem uma contenção, um limite do quanto os municípios podem contratar. E eles têm que, evidentemente, recolher a previdência dos seus servidores. Mas aí vai lá o Supremo e faz uma bondade, uma cortesia, sempre feita com chapéu alheio. E não bastasse, aí eu vou discordar do Sakamoto,
O Pacheco adora criar pauta bomba. É que ele faz isso sem alarde. Ele faz isso com aquela fala mansa, com aquele jeito tranquilo, como se fosse um grande estadista. Mas veja, quem cria quinquênio para gerar um buraco de 42 bilhões, 42, eu vou repetir, 42 bilhões de reais por ano para aquinhoar quem já é muito aquinhoado, que são ministros, perdão, membros do Judiciário, membros do Ministério Público, carreiras judiciárias do Estado, que já têm salários diferenciados e muito bem aquinhoados. 38 mil pessoas ao todo. Um quarto do que pode se gastar com Bolsa Família, que beneficia, veja, 21 milhões de famílias. Supondo aí que cada família tem 3, 4 milhões de pessoas, você está falando de mais de 80 milhões de pessoas. Você vai gastar um quarto do que se gasta com mais de 80 milhões de pessoas para beneficiar 38 mil. É isso que o Pacheco está entregando ao governo. E aí, quando o governo vai e esperneia contra isso e recorre ao judiciário, o que inclusive está no jogo, é da regra do jogo, se você tem uma norma considerada inconstitucional, que já tinha sido vetada pelo governo como inconstitucional, o veto foi derrubado. Quem acha que aquilo está errado, que recorra ao judiciário. E o judiciário vai dizer se, afinal de contas, é constitucional ou não. A gente já tem aí uma maioria se formando, indicando que é inconstitucional. Ora, então o Senado que não aprove coisa inconstitucional, o Senado que procure, na realidade, junto com a Câmara, aprovar coisas que têm sustentação na norma da Constituição. E aí não vão dar motivo para o Executivo recorrer ao Judiciário, ou se ele recorrer, não vai ganhar. Se vai ganhar, é porque realmente você tem uma inconsistência. Então, na realidade, há um esperneio, aí uma birra por parte do senador Pacheco e de alguns que lhe acompanham, porque estão vendo todas essas benesses que criam, sem saber de onde vão tirar o dinheiro, sendo questionadas e sendo obstaculizadas. Por quê? Porque você tem um governo que precisa, como qualquer outro precisaria, ser responsável do ponto de vista fiscal. Porque senão, inclusive, é na conta do governo, na conta do ministro da Fazenda, eventualmente do presidente da República, que estoura o problema da irresponsabilidade fiscal. E aí vão dizer o quê? Que cometeu crime fiscal, que violou a lei de responsabilidade, que cometeu crime na gestão orçamentária, como aconteceu com a presidente Dilma, e podem alegar, inclusive, a necessidade do impeachment do presidente. Por quê? Por despesas que eles próprios estão criando. Então, me parece que tem faltado, nesse Congresso mais empoderado, do qual eu já falei, responsabilidade fiscal por parte dos atores principais, a contar principalmente do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, que, insisto, tem essa fala mais vetusta, essa fala mais empolada, né? Não é tão explícito como o Arthur Lira na sua agressividade fisiológica, mas quando a gente vai ver na prática, não está fazendo nada muito diferente do que Arthur Lira faz, apenas dissimula um pouquinho melhor.